pessoal, vamos começar aí uma aula extra sobre como que a gente pode estar fazendo uma carta, uma planta com as normas da ABNT aqui no QGIS. Como no AutoCAD eu fiz uma planta do modelo A3, aqui eu vou fazer uma do modelo A4, mas como eu falei naquela aula, nada impede que vocês façam da mesma forma, usando, né, as medidas de cada uma das folhas para estar executando aí a que você precisa, tá? A forma de execução é a mesma, então é isso que eu vou estar ensinando para vocês. Então, aqui está o nosso projeto no QGIS, que eu também ensinei como é que a gente pode importar lá do AutoCAD, né, que a gente não precisa vetorizar novamente, caso a gente tenha utilizado aquele software e queira utilizar o QGIS depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é estar mostrando a norma da ABNT relacionada às folhas de desenho, né, ao layout e dimensões, que é a NBR 10068, tá? Então, essa norma aqui é ela que vai estar padronizando quais são os tamanhos das folhas. Por exemplo, aqui ele fala qual que é o tamanho da folha A0, A1, A2, A3 e A4, tá? E também a outra coisa que a gente vai utilizar aqui dessa norma para estar construindo aí a nossa planta no formato A4 é aqui, ó, a relação das margens e a relação da espessura das linhas dessa margem, tá, pessoal? Isso daqui que é importante a gente estar aprendendo e seguindo essas normas. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, é o tamanho da folha A4. A folha A4, segundo a ABNT, né, é o que a gente encontra aí quando a gente compra um pacote de folha A4 realmente, ela tem 210 por 297 milímetros, né, ou seja, 21 centímetros por 29,7 centímetros, tá? Então, essa daqui é o tamanho da folha que vai ter lá no QGIS, tá? Então, vamos lá no QGIS, ó. Lembrando aí que para a gente construir, abrir a parte que a gente vai construir a nossa representação cartográfica, a nossa planta no formato A4, é só vir aqui nesse botão, tá? De novo compositor de impressão, e vamos dar aqui um nome, por exemplo, aqui no meu já está planta A4, curso, planta topográfica com drones, tá? Mas você pode dar qualquer nome, vamos dar um OK. Ele vai abrir aqui, né? Aqui no meu caso, nessa minha versão, eu vou vir em compositor, aqui já tá A4, tá? Se a de vocês for uma versão mais avançada, vocês vão ter que vir com o botão direito aqui, e aí vai ter a opção para vocês alterarem, tá? Tá A4, só que aqui, ó, pessoal, a gente geralmente, quando utiliza para fazer uma planta, uma carta aí, na A4, geralmente ela não está em paisagem, geralmente ela fica em retrato, que é mais fácil a gente representar as nossas feições, tá? Então marque em retrato aí para vocês, e aqui a gente já consegue ver, ó, as especificações certinhas lá da norma da ABNT, ó, largura 210 milímetros, altura 297, né? Aqui tá a unidades que é milímetros. Então depois que a gente selecionou a A4, agora a gente vai ver qual que é o tamanho da margem que a gente vai ter que criar, que está na especificação da norma. Essa norma aqui eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês fazerem o download logo abaixo do vídeo. E também vou deixar um modelo de carta aí que vocês podem estar abrindo depois, tudo bem? Então aqui, ó, próxima informação. Depois que eu já vi o tamanho aqui da folha, que no QGIS ele já dá configurado, né? Diferente do AutoCAD que a gente tem que desenhar, a gente vem aqui embaixo. E aqui a gente vê, ó, as margens. Então, para A4, aqui o que está importante, ó, é que tem que ter a margem esquerda 25 milímetros e a margem direita 7 milímetros, tá? Com a espessura de meio milímetro. Como que eu sei que é milímetro? Porque tá aqui, ó, unidades, tá? Milímetros. Então, pessoal, a gente vai criar inicialmente essa margem aqui, ó, 25 e 7. Então, como qualquer margem que a gente for criar no AutoCAD, como que faz para a gente criar aqui um retângulo, né, que no caso serão as nossas margens, aí, o que a gente vai estar construindo. É só vir aqui, ó, nessa opção, adicionar quadro HTML, clicar, e por exemplo, vou desenhar um quadro aqui, tá? Nas versões mais atuais, quando você clica aqui, ele já aparece aqui a configuração do quadro para você digitar as medidas que você quer nesse quadro, tudo bem? Nessa versão aqui, você tem que vir aqui, ó, cliquei, criei um quadro, propriedades do item,
E vou ver aqui, ó, posição e tamanho, tá? Isso daqui que já vai ter aberto para vocês se a sua versão for um pouquinho mais nova, tá? É esse x, y, largura e altura. E aqui é muito simples, pessoal. Tem que usar um pouquinho da lógica, mas conforme vocês forem criando, vocês vão perceber que é simples. Então, quanto que ele falou que o x, ó, só explicando, esse é o nosso papel, tá? É como se esse fosse nosso eixo x e esse fosse nosso eixo y, tá? E aqui como se fosse a origem. Então, isso daqui é positivo, aqui também está positivo, e é assim que ele considera. Então, cresce para cá, tá? Só para deixar um pouquinho mais claro. Clique aqui na nossa forma. Então, vamos lá. X, então, que é essa parte aqui que tem que ter de distância, tem que ter 25 centímetros. Eu venho aqui, coloco 25, ele já distancia aqui, ó, 25, tá? Ó, se eu mover isso daqui, ó, tá vendo que mudou o X, tá para 109? Então, eu vou voltar lá para o 25. 25. O Y é 7, lembra que é 7 milímetros daqui de distância? Então, daqui, ó, pessoal, dessa distância aqui é 7 milímetros, tá? Agora vamos lá, a questão da largura e da altura. Isso daqui que tem que fazer um pouquinho uma conta, mas ela é bem simples, tá? Então aqui, primeira que ele está falando largura, né? Largura. Então, vamos lá. Se tudo tinha 210, eu tirei 25 daqui e 7 daqui, é só fazer 210 menos 25 e menos 7, que dá 178, tá? Da mesma forma que a gente vai calcular a altura. Então, se a altura tinha 297, a gente tirou 7 aqui de cima e 7 aqui de baixo, a altura vai ter 283, tá? É só você subtrair. Então, aqui, ó, vai estar a nossa moldura que a gente está especificando. E aí, pessoal, ó, se eu clicar aqui fora, percebam que ela some, né? Então, é só vir aqui, ó, e setar a moldura. E lembra lá na norma que eu falei para vocês? Vamos ver aqui, ó. Na norma, tá falando que o certo é ter meio centímetro, tá? Então, a gente especifica aqui para o QGIS meio centímetro, tá? Aqui tá 3, vamos botar 5. E aí ele já dá uma engrossadinha. Tudo bem? Então, o nosso primeiro quadro, que é a nossa primeira moldura, a gente já criou, tá? E ela vai aparecer aqui em cima. Se eu quiser renomear, por exemplo, eu vou colocar o nome de M1, que é a moldura 1, só para eu identificar depois se eu quiser alterar ou fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai estar criando todos os elementos aqui que a gente vai estar podendo escrever, que a gente aprendeu lá que é preciso, né? Como a legenda, a fonte de dados, o título do projeto e algumas informações a mais que você queira inserir aí no seu projeto. Então, a próxima etapa é a gente delimitar aqui, ó, uma área que é onde a gente vai querer colocar essas informações, tá? Então, para isso, ó, vamos criar mais uma moldura aqui. Lembrando que se o seu quadro, a sua versão do QGIS for a outra, você já vai estar aqui colocando logo de cara. Se não for, é só criar um aqui e a gente vai confeccionar ele aqui agora em relação ao tamanho e à posição. Vamos voltar aqui. E agora, pessoal, qual que é o tamanho aqui que a gente quer para que a gente insira essas informações, tá? Eu coloquei um tamanho de 100 milímetros, tá? De 10 centímetros aqui na folha, em relação à moldura. Se vocês quiserem deixar menos ou deixar mais, aí vocês podem colocar. Então, vamos lá. Em relação ao X, ele tem que estar posicionado aqui, tá? Em relação à nossa primeira moldura aqui, da distância de 25 centímetros. Então, eu coloco 25. E do outro lado, agora é como se fosse uma outra conta, tá? Lembra que eu falei que aqui é o zero? Então, qual que é a conta que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em consideração que tudo isso daqui tem 297, tá? A gente já tirou essa moldura aqui e agora a gente quer delimitar um pouquinho mais, a gente quer daqui até aqui. Então, no caso aqui, ó, se eu arrastar um pouco aqui para vocês verem mais ou menos qual que é o número que fica, tá? Que é a distância, esse y aqui, ele vai ser a distância desse ponto a este ponto. Então, vai ser 190, tá? E agora, o que a gente especifica é a largura,
que a largura vai ser a mesma que a gente utilizou na outra, que é 178. E agora a gente vai especificar a altura que a gente quer o nosso quadro. Lembra que eu falei para vocês que eu deixei 100 milímetros, né? 10 centímetros? Então, como é que é a conta aqui desse número? Vai ser, desde aqui do início, vai ser, eu vou tirar essa distância aqui, tá? Que eu quero. Então, é a mesma coisa que eu pegar a folha inteira, de 97 milímetros, subtrair 7 daqui, subtrair 7 daqui, que eu já, né, da nossa moldura anterior, e subtrair também 100 milímetros, que é o que eu queira, que é o tamanho que eu quero que ele tenha. Então, o resultado final dessa conta vai ser o resultado, que aí no caso vai dar 100, tá? Que é a altura que eu quero. E aí, lembrando novamente, eu coloco aqui a moldura, tá? E aqui nesse caso, como é a moldura de dentro, eu posso deixar como 3 milímetros mesmo, tudo bem? Então, pessoal, como a gente vai estar fazendo muito isso daqui, eu vou explicar mais uma vez como é que eu cheguei a esses valores aqui, caso tenha ficado um pouco confuso, tá? Então, olha só, largura e altura é simples. A largura vai ser daqui até aqui, né? Quanto que vai ter, que a gente já chegou anteriormente no 178. Vou abrir até a calculadora aqui, que eu acho que fica mais fácil para mostrar como é que chegou no número, tá? Então, ó, no 178, né? A gente tinha de largura da folha, especificado da norma, 210. A gente tira 25 milímetros daqui, tá? Menos 7 centímetros daqui. Então, dá o 178 de largura, tá? Que é esse daqui do meio. Agora, o 100, tá? Como é que a gente chega nesse valor de 100? Que é a altura aqui. Bom, aqui não tem, esse valor não tem muito o que chegar, né? Eu que delimitei 100 milímetros. Aí você pode colocar mais ou menos, depois do que você precisa colocar de informação. Agora aqui o x é a relação de qual que vai ser a distância aqui, ó, em relação a esse zero que vai estar o meu quadro, então é 25, tá? E agora o 178, que é essa posição aqui, ó, pessoal, como que ele veio parar aqui embaixo, tá? Então como é que faz essa conta? Vou abrir a calculadora aqui de novo para fazer essa conta com vocês. Então vamos lá, para chegar nesse 190, né? Então, ó, o que aconteceu? Eu tirei esses 7 milímetros daqui, né? Então, vamos lá. Vai ficar 297 menos 7. E eu vou tirar também os 100 milímetros, que é o que tem a altura do nosso quadro, tá? Então, chega em 190. É a posição aqui do y em relação à origem, tá, pessoal? Então, é assim que a gente chega a essas medidas, tudo bem? E se você for fazer sozinho, você vai pegar a lógica mais rápido aí, tá? No AutoCAD realmente é muito mais fácil tá criando esses quadros, tá? Mas aqui no QGIS não é questão de ser difícil, né? É um pouquinho mais complicadinho aí de fazer. Então eu vou renomear aqui para moldura 2, tá? E vamos colocar as demais molduras aqui para a gente estar preenchendo depois. Então, pessoal, essa forma aqui que eu vou criar é um jeito que eu fiz, tá? Vocês podem estar colocando do jeito de vocês ou estar criando da forma que vocês acharem melhor. Vou colocar uma aqui embaixo, tá? Então, vou colocar as medidas dela aqui, grudada, né? 25. E em relação ao y, que é aquela conta lá que a gente acabou de fazer, né? Que vai fazer 297 menos o 7, menos o tamanho da altura e vai dar esse valor do y, tá? Então, aqui vai ser 260, porque eu quero que esse quadro aqui, ele tenha uma altura de 30, tá? E aqui, de largura, ó, como daqui até aqui tem 178, eu vou criar esse daqui com largura de 38, tá? E aí, se a gente pega e faz lá, né, calculadora, 178 menos 38, ainda vai me sobrar aqui um espaço de 140 milímetros para estar trabalhando, tá? Para estar dividindo aqui os quadros que eu queira colocar, tudo bem? Então, aqui já está posicionado o próximo quadro, lembrando que sempre tem que marcar aqui a opção moldura, tá? Para que ele fique, né, com a delimitação preta. Vamos criar o próximo aqui, tá? Então, preenchendo aqui. Vou colocar. Agora, pessoal, não é mais 25. Como que eu faço? Como que eu coloco ele aqui nessa posição, tá? Vai ser assim, ó. Eu pego e somo
25, que é o que tinha aqui, né? 25, mais a largura desse outro que a gente criou, 25 mais 38, tá? Então, 63. Para esse quadro ficar grudadinho aqui, ó, eu tenho que colocar ele aqui com 63 milímetros, tá? Então, aqui em X agora vai ser 63. Vamos lá. E aqui, ó, é a mesma... Aqui vai ser daquele mesmo... Opa! Desculpa, coloquei errado aqui. 200 e... Deixa eu ver aqui. 70, 60, tá para cima. 280. E aqui, ó, vamos preencher a largura que a gente deseja e a altura. Então, desejo que ele tenha 40 aqui e a altura. Vou colocar sempre 10 aqui para padronizar, tá? E aqui eu vou colocar a moldura, tudo bem? Então, aqui foi criado esse quadro. Então, lembrando que daqui até aqui tinha 178, eu criei esse daqui de 38, esse daqui de 40, tá? Eu vou criar mais dois aqui de 40 e depois o que sobrar aqui, acho que vai ser 20 milímetros, eu vou criar um de 20 milímetros, tá? Vamos colocar aqui. Eu vou ser um pouquinho mais rápida nessa parte agora, porque tem bastante quadrinho aí pra gente colocar, tá, pessoal? Então, vamos configurar esse daqui. O X é a mesma coisa. Somei 25. Eu vou colocar a largura e a altura para vocês entenderem melhor ali a posição que ele já fica certo, tá? Então, eu vou fazer 40 também. E vou fazer de 10, que nem esse outro, tá? 40 e 10. Agora sim, o X, para ele vir parar aqui no X, eu tenho que somar 25 mais 38 mais 40, tá? Somando tudo isso, antes tinha dado 63, né? 63 mais 40, então vai ter que vir aqui, ó, no 103, tá? E aí, em relação ao Y, é o mesmo Y de antigamente, tá? Então, como ele está alinhado, 280, já ficou certinho. E lembrando sempre de marcar moldura, tá? Aqui também. Então, vamos criar esse daqui com... Vamos criar ele aqui também igual o outro que estava, né? 40 e 10. E aí, aqui eu tenho que somar o 103 de antigamente com mais 40, que é a largura desse daqui. Opa, 103 mais 40 dá 143, tá? E é o mesmo Y, né, para ele ficar alinhado aqui. Então, dá 280, tudo bem? E aí sobrou, vou colocar a moldura, sobrou esse espaçozinho aqui, que tem 20 milímetros, né, subtraindo aqui tudo isso desse espaço. E eu vou criar uma caixinha mais alta aqui, para a gente estar colocando outra informação diferente dessas daqui, tudo bem? Só para comentar com vocês, pessoal, é que nessa versão aqui, tem outra forma de fazer aqui, tá? Isso daqui que você pode usar linhas, como se fossem linhas inteligentes, né? Que chama aqui, ó, guias inteligentes. Que você viria aqui, nas versões mais atuais, mais simples aí, você viria aqui, ó, marcaria essas guias e depois era só passar isso daqui por cima e tá criando essas molduras, tudo bem? Mas essa daqui é uma forma de criar também, não é muito complicada, tá? Então vamos lá, vir aqui e somar o anterior, né, que era... vamos colocar aqui, tá grudadinho aqui. Agora eu quero que esse daqui esteja localizado aqui no cantinho. Então eu vou colocar aqui largura de 20 e vou colocar uma altura aqui também de 20, tá? Opa. Colocar a moldura. E assim, pessoal, é o processo para a criação dessas molduras. Não tem muito segredo depois de entender essa lógica aí de como subtrair, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse quadro, eu quero que ele venha parar aqui, né? Só que ele vai estar aqui na linha de cima. Eu vou só configurar aqui primeiro a largura e a altura que eu quero que ele tenha. Então eu quero que ele tenha a largura de 120, tá? E uma altura de 10, para padronizar, né? Toda a altura aqui de 10, menos esses daqui, que são diferenciados, tá? Então, como é que eu faço para arrumar o X, colocar ele na posição correta, trazer ele para cá? Então, eu faço a mesma coisa, eu somo 25
mais 38, que é a distância desse daqui, para ele vir parar bem aqui, ó. Então, 25 mais 38 dá 63, tá? E em relação ao y, eu vou fazer aquela conta. Eu vou fazer a subtração de 297 menos 7 e menos a altura dele, tá? Que no caso, como tá um para cima desse daqui que estava 10, então esse daqui, a posição dele era 280, como tá 10 acima, esse daqui vai ser 270, tá? Então aqui vai ser... Opa, que eu tô alterando o lugar errado, né? Que é o tamanho, é aqui no y. Então vai ser 270. E ele vem parar aqui, ó, na posição correta já, tá? Vamos fazer mais uma linha aqui. Esse daqui vai estar grudado aqui também. Vou colocar a largura e a altura dela primeiro, tá? Eu quero criar. Então, vamos colocar aqui uma largura de 80, uma altura de 10, e vamos colocar aqui nessa posição. Então, é a mesma posição que esses dois. Então, a gente já sabe que aqui o x vai ser 63, e como está na linha de cima, esse era 280, 270, essa linha de cima vai ser 260, tá? O y. Já colocou aqui no lugar correto, vamos colocar uma moldura. Ok, vamos preencher mais dois quadrinhos aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui largura desse quadrinho. Aí, pessoal, para vocês calcularem essa largura aqui e altura, tá? É só vocês irem subtraindo aqui daquela forma. Por exemplo, esse daqui até aqui tem 178. Eu usei 38, depois eu usei 40, né? Quanto que tem daqui até aqui? E aí vocês vão criando na melhor posição possível aí que vocês queiram, tá? Então aqui eu vou colocar de largura 40, de altura 10. Aqui o x, se antes tinha 63, eu somo 63 mais 80, que é 143, né? 63 daqui até aqui, mais 80. E o y é no mesmo alinhamento, então o y vai ser 260. E ele já para aqui. Opa, colocar a moldura, lugar correto. E mais um quadrinho aqui, ó, tá? Igual esse daqui, vamos criar também. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar ele de largura, que é o que resta, né? 20. E de altura, aí, para ele ficar padronizado, vamos colocar 20 também, tá? Aqui, é só a gente somar o anterior, que era 143 mais 40, que é o tamanho desse, então 183. E o y, a mesma, né, mesmo alinhamento, é 200 e... Ah, só que agora sim, ó, pessoal. Como ele vai ser, eu quero que ele seja igual esse quadrinho de baixo, que ele vai estar pegando aqui em cima, um pouquinho mais em cima, então eu já conto ele como se fosse numa linha de cima. Se você fizer a subtração do tamanho dele, menos os 7 milímetros, menos a largura da folha, ele vai dar 250, tá? E aí coloca a moldura. E aí agora a gente cria esses aqui de cima, que tá acabando já esses quadrinhos, pessoal, vocês vão entender, né, depois aqui o que eu vou escrever em cada um, e aí vocês vão perceber a utilidade, tá? Então, o próximo aqui, pra gente começar a próxima linha, esse daqui ele vai estar grudado aqui no cantinho. Então, vamos colocar aqui, em relação à posição, aqui, a largura, vamos colocar, deixa eu ver, vamos colocar 158, para pegar tudo, como aqui tem 20, né, e tudo tem 178, então 178 menos 20 dá 158. De tamanho, altura 10. Para ele vir parar aqui no início, a gente sabe que é 25, e a linha é 250, que é uma para cima daquelas linhas que a gente estava fazendo 260, já veio parar aqui. Colocamos moldura, tá? Vamos fazer o próximo aqui. Então, deixa eu ver, vamos colocar aqui um tamanho para ele. Vamos fazer com 178 também. Vamos fazer... Agora vamos fazer tudo aqui, tá? 10, então aqui a gente sabe que é 25. Como é 10 centímetros para cima,
240, tá? Vamos fazer novamente mais um aqui em cima. Então, posição e tamanho aqui, vamos colocar 178, 10 milímetros. E aqui vai ser 25. E agora, como está um para cima, vai ser 230, né? Pronto, colocou. Moldura. Só mais um. Acho que assim tá bom. Agora vamos dividir aqui no meio, que aí a gente consegue colocar as informações maiores aí que a gente precisa, tá? Então, só mais 2 quadrinhos a gente termina essa parte de fazer a nossa moldura aqui, tá? Então, esse daqui posição tamanho. Então, vamos colocar o tamanho que a gente quer, tá? Altura e largura. Então, pessoal, se daqui até aqui tem 178, vamos lá. Vamos dividir no meio. Então, 178, vamos dividir por 2, vai ter 89. Então, aqui a gente sabe que de largura tem 89. Então, aqui a gente coloca de largura 89, para ficar no meio, né? E aí, de altura, se daqui até aqui a gente tinha colocado 100 milímetros, né? Vamos ver quanto que falta. Então, a gente colocou 10, 20, 30, 40, 60, 70. Então, aqui de altura, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, aqui de altura vai ter 40, né? Então, a gente coloca 40. A gente sabe que aqui começa com 25. E uma linha para cima do que a gente já estava acostumado a colocar é 190, né? 190 você vai fazer aquele cálculo que a gente estava fazendo. Só pegar a largura da folha, ou a altura, menos 7, menos o tamanho aqui desse quadro. Então, aqui a gente já está posicionado, colocou a moldura, tá? Então, aqui a gente já tem as nossas molduras para estar colocando as informações das nossas folhas, tá? Então, o que a gente vai colocar agora aqui? O que falta, né? A gente colocar o título, escrever o que representa cada um desses quadros, tá? Vou aumentar aqui, deixa eu ver, dar um zoom aqui, para ficar melhor para a gente ver. E aqui a construção, a partir daqui, é igual que a gente estava fazendo, o que a gente fez anteriormente, tá? Então, para colocar um título aqui, é só clicar aqui e colocar aqui, por exemplo, tá? Aí aqui a gente sabe colocar centro, meio, tudo bem? E aqui, por exemplo, para aqui ele dá até, né? É bom aqui que ele dá realmente a linha aqui. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar quadro de áreas, tá? E aí a gente pode centralizar aqui. E aí a gente pode dar um tamanho. Vamos ver qual fonte tá aqui, tá 10. Vamos deixar 10 mesmo. Ficou legal aqui o tamanho dessa letra. E aí, pessoal, a gente pode ir dando um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pra gente ir colocando aqui, tá? Ou vocês podem criar novamente ali outro quadro. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar município. Município. Opa. Aqui do lado a gente pode colocar o estado, né, que foi o projeto. Então, é só acertar aqui para ficar centralizado. Então, a gente escreve aqui, estado. Depois a gente pode colocar a data, que é importante, né, que a gente comentou. A data. Depois, aqui em cima, nesse quadro que tá, né, que é mais quadrado, a gente pode colocar, por exemplo, a escala, tá? Então, vamos só centralizar aqui. Colocar mais aqui no meio. Vamos colocar escala. Aqui nesse daqui que é um quadro que eu deixei maior, né? Dá para colocar aqui o autor, tá? Então vamos colocar aqui autor. Nesse caso aqui, ó, né, por aparência assim, eu acho que fica melhor se quando deixa aqui aqui no canto, tá? Ao invés de ficar centralizado. Então, autor. Aqui em cima a gente pode colocar também o responsável técnico. Então, é só colocar aqui, por exemplo,
responsável técnico. Opa. Que às vezes pode não aparecer, só arrastar aqui depois que ele aparece conforme se dá um zoom, tá? Responsável técnico, vamos colocar aqui do lado também. Nesse quadrinho aqui, por exemplo, dá para colocar a RT, tá? Se o trabalho precisa, ou colocar RT, ou também o número do CREA, do responsável técnico, tá? Vou colocar aqui a RT. E aqui nesse do lado aqui, nesse quadrado aqui do lado, a gente colocou a escala, né? Vamos colocar folha, tá? Que eu já expliquei o que é, se o projeto teve mais de uma folha. Se não, a gente coloca 1 de 1, né? Que é a folha 1 de 1. Então, vamos colocar aqui também, aqui em cima, o que a gente pode colocar, por exemplo, né? Nesses dados maior aqui, que destaca, né? Um pouquinho mais, a gente pode colocar quem que é o proprietário, por exemplo, da região, do projeto que a gente está fazendo, tá? O que mais? Opa, proprietário. Em cima a gente pode colocar o nome da propriedade ou do imóvel. Então, propriedade barra imóvel, tá? E em cima a gente pode estar, né, aqui no primeiro quadro, a gente pode estar colocando o título do nosso projeto. Então aqui vamos colocar título. Vamos dar um zoom. O que está faltando aqui? Basicamente, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, que está faltando aqui, que a gente ainda não colocou, né? É o quadro a legenda e a fonte de dados, tá? Então vamos colocar aqui a legenda. E aqui vamos colocar fonte de dados. Aí, pessoal, também uma coisa aqui que faltou que eu tô vendo, se quiser a gente pode colocar o logo. Então vamos dividir esse quadrado, esse retângulo aqui no meio, tá? Vamos criar mais um aqui, só pra gente colocar o logo aqui da empresa, que é importante aí, né? Saber que empresa que tá fazendo, tá? Então vamos criar aqui, então dividindo esses dois aqui no meio, né? Se tinha 40 de altura vai ter 20, e aqui a espessura é a mesma, né? 89, aqui no caso, tá? Então, para ele juntar, nesse daqui é só somar 25 mais 89. Vamos ver aqui. Opa, o que eu fiz aqui? 25 mais 89 dá 114. E ali a altura, vamos colocar aqui 210. E vamos colocar uma moldura, tá? Pronto. Aqui em cima eu vou colocar o logo da empresa. E aqui embaixo, assim, a gente coloca aí, vamos colocar a fonte de dados, tá? Que é bem importante, né? Fonte de dados. E assim, pessoal, aqui nesse molde aqui que a gente construiu, ele já vai ter aqui, basicamente, todos os requisitos aí, todas as informações precisas aí sobre o que precisa ter numa planta, tá? Só vou colocar aqui de novo o responsável técnico. Pronto. E agora a gente pode, por exemplo, vamos inserir aqui o logo da empresa, tá? No caso, eu vou estar inserindo aqui o logo da Dronenge. Então, é que nem eu ensinei na aula da construção da nossa planta topográfica aqui no QGIS. Vou vir aqui e vou inserir uma imagem, tá? Aí a gente vai lá procurar essa imagem. Já abri aqui, né? Mas está lá na área de trabalho, no curso. Vai estar no QGIS, inserir na planta topográfica. Vou colocar aqui o logo da Dronenge. No caso de vocês podem colocar o logo da sua empresa. Aqui vou colocar aproximar e redimensionar a moldura, né, que é para ajustar aqui com a imagem e dar uma centralizada aqui, tá, pessoal? Então essa parte aqui é bem tranquila. Pronto. Coloquei o logo. E agora o que a gente faz é preencher aqui esses dados, tá? Então para não ficar muito longa a aula, eu vou preencher e depois eu mostro aqui para vocês como que preencheu essa parte, tá? Então, pessoal, voltei aqui já com esses dados preenchidos, tá?
Para preencher é a mesma forma, era só ter vindo aqui, criar um texto ou copiado daqui de cima, por exemplo. E aí, ó, a fonte para preencher os textos, eu deixei o tamanho 9, tá? Como o título aqui a gente estava com 10, deixei o tamanho 9. Então, eu preenchi aqui município Presidente Prudente, o estado de São Paulo, a data que a gente está executando, né? Executou aqui, digamos, essa planta, agosto de 2019. E vamos lá, que eu vou ensinar vocês aqui a preencher a escala, tá? A folha é 1 para 1, a RT aqui você coloca, né, se tiver o projeto. Responsável técnico eu coloquei que sou eu, né? O autor também, mas não necessariamente quem fez a planta, às vezes foi o responsável técnico do projeto. Aí vocês preenchem aqui também o proprietário, né? Aqui a propriedade, vou colocar aqui, por exemplo, que eu não coloquei, região de Presidente Prudente. Ou, em vez de proprietário, você pode colocar também quem que está requerindo, né, esse projeto. Então, só vou centralizar aqui. E aí, ó, para o título, só vou subir um pouquinho. Para o título, eu coloquei, né, como o título é o mais importante, assim, para a gente estar visualizando, eu coloquei aqui um tamanho, ó, 16, tá, pessoal? Mas vocês podem estar alterando isso daqui. E aí, em fonte de dados, eu copiei exatamente da mesma forma que a gente tinha colocado. Sistema de referência Sirigas 2000, sistema de projeção é o TM Zona 22 Sul, a base de dados foi um ortomosaico, o GSD de 7 centímetros, e a data de aquisição, né, que foi dia 6/6 de 2018, tá? Então, o que falta aqui a gente colocar? Além da escala numérica, a gente colocar a legenda e inserir aqui, né, o nosso mapa. Então, pessoal, vamos colocar aqui o nosso mapa, tá? A nossa representação aí cartográfica, tudo bem? Então, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, vou colocar, deixa eu ver aqui 80 como é que fica, que aí a gente enxerga aqui essa região, tá? Então, para inserir aqui o que a gente quer lá do QGIS, é só vir aqui, tá? E aí aqui a gente ou pode criar uma moldura para estar colocando isso daqui para ficar mais certo o tamanho, tá? Aí vai de vocês. Eu só vou colocar aqui mais ou menos, tá? E aí depois a gente pode melhorar isso daqui. Então, ó, coloquei aqui, veio já a nossa área. Para lembrar que para a gente centralizar essa área, eu preciso mudar aqui o mouse, tá? Eu venho aqui, ó, e centralizo aqui. E aí sim a gente vem e muda a escala, tá? Nos novos QGIS não vai aparecer aqui a escala, então você vai ter que clicar com o botão direito e vai ter a propriedade do item, aí você clica. Então tá. Então, como tá pequeno, né, a nossa representação assim, aqui a gente quer aumentar, então a gente vai diminuir esse número da escala, do denominador, para que a nossa área fique maior aqui, tá? Então vamos lá, tá em 5.000, vamos ver quanto que fica 4.000, tá? Dá um zoom, a gente vê que ainda pode aumentar, então vamos diminuir aqui de 4.000, vamos colocar 3.500, ainda dá pra gente, né, aumentar mais, então a gente diminui aqui o denominador, tá 3.500, vamos ver 3.300, né, dá pra ir mais um pouquinho, só vamos ajustar aqui mais no meio, tá? Então, deixa eu ver aqui, 3.100, pronto, acredito que 3.100 seja uma medida boa aqui pra gente de escala pra gente estar representando, tá? Então, assim, ó, que a gente colocou 3.100, a gente já pode estar vindo aqui inserir a escala para a gente não esquecer. Então, ou a gente pode escrever a escala aqui, tá? Só vamos sair aqui, vamos voltar para o mouse normal. Ou a gente pode digitar a escala de 3.100, ou a gente pode importar ela aqui, tá? Para importar a escala, vir aqui em adicionar nova barra de escala, a gente coloca aqui, ela já vem. Vamos mudar para numérico, lembre. Vamos só colocar aqui o tamanho do quadro que a gente quer, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode estar configurando aqui, ó, fontes e cor. Vamos colocar do mesmo tamanho que a gente está preenchendo aqui. Então, o tamanho estava 9 e a fonte era Arial. Então, vamos colocar aqui. Ele já preencheu, tá? E aí, o que a gente pode fazer é só centralizar ele, tá? Não precisa de moldura, porque a gente não quer que
que apareça ele, né? Então, aqui basicamente está a nossa escala, a gente centraliza colocando aqui, ou a gente pode procurar ali a opção de centralizar, mas aqui a gente já tem que a nossa escala é 1 para 3.100, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos configurar primeiro aqui nossa moldura, aqui, o nosso quadro, lembra? Vamos colocar nossa quadrícula também. Então, para isso, é só a gente vir em grade, vamos adicionar uma grade, lembra? Então, aqui a gente coloca o sistema de referência, lembrando que é Sirgas 2000 TM Zona 22 Sul, né? Que é o mesmo do que a gente estava criando, tá? E aqui a gente coloca aqui a especificação, né, do tamanho, por exemplo, se for 100, vamos ver como é que fica 100 aqui, tá? Então aqui, até que, né, a gente pode aumentar um pouquinho mais, vamos colocar aqui um 130, só para ver como que fica. Então aqui, por exemplo, né, dá para deixar aí uns, vamos ver aqui. Aqui estava 130, vamos tentar aqui colocar 110 só para ver como que fica, tá? Acho que dá para deixar 110, pessoal, tá? E aí, ó, para não ficar tão evidente aqui a nossa quadrícula, vamos mudar aqui, ó. A gente vem aqui em mudar e a gente consegue mudar, por exemplo, aqui linha sólida. Então, deixar a linha tracejada, tá? E aqui a cor, a gente pode escolher aí um cinza, tá? Para não ficar tão evidente assim pra gente a quadrícula, tá bom, pessoal? Então, ou pode deixar esse cinza, ou você pode vir aqui e escolher um cinza mais escuro, tá? Vamos dar um OK. E aí o que a gente pode mudar também, se quiser, ó, a transparência dele, tá? Aqui é a transparência por cima do desenho, vamos deixar 20%, tudo bem? E aí aqui vem para aquela parte de a gente preencher as nossas, preencher aqui as coordenadas, tá? Então, vamos lá, deixar aqui. Então, a gente tem que, da esquerda, a gente pode mostrar tudo. O que a gente vai mudar aqui agora, ó, vai ser as da esquerda e da direita, a gente tem que, né, colocar isso daqui sem ser horizontal, colocar vertical, tá? Então, aqui da esquerda, a gente coloca aqui, vertical ascendente, e da direita, a gente também coloca vertical descendente, tá? Então, aqui a gente já tem, e aqui a gente coloca a fonte. Então, vamos colocar Arial para deixar padrão aí para todo o desenho. E aqui a gente pode configurar o tamanho, tá? Deixa eu ver o 6 como é que fica. Dá para deixar um 6 aí, para ficar um pouquinho menor, tudo bem? O tamanho já foi configurado, então. E aqui vamos colocar uma moldura, né? Deixa eu ver aqui. Vamos escolher um tipo de moldura que a gente pode colocar, por exemplo, o zebra, né? Linha interior, linha exterior, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver esse daqui. Ó. Linha interior e exterior para demarcar aqui, tá? E aí a gente só precisa de colocar aqui a borda no nosso, aqui para nossa quadrícula, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Então aqui para colocar a borda, né? Do mesmo jeito aqui, ó, colocar moldura, tá bom, pessoal? Então aqui a gente colocou a moldura, já centralizamos aqui a nossa área, tá com a quadrícula, com as coordenadas da quadrícula, tudo bem? Então aqui o que a gente pode estar colocando agora, vamos inserir a escala agora gráfica, tá? A gente colocou a numérica, vamos colocar aqui uma escala gráfica, e aí vocês podem escolher, né, a escala da preferência de vocês. Eu gosto de deixar essa daqui, que ela é mais simples, não chama tanto a atenção, tá? E aí eu vou deixar aqui só até os 50, configurar dessa forma aqui. E em relação ao tamanho dela, vou deixar ela aqui mesmo onde eu criei, tá? Aí vocês podem estar alterando e deixando no lugar desejado de vocês, tudo bem?
Aí, deixa eu ver aqui só uma configuração, tá certo? Vocês podem deixar no canto. E aí, ó, uma coisa que a gente pode estar configurando é a fonte, né? O tamanho dela. Então, deixar aí Arial, aqui só para deixar padrão, deixar o tamanho 10, vamos ver como é que fica, que aí não chama tanto a atenção, tá? Então, vou deixar ela mais aqui, junto aqui da grade, tudo bem? E aí, pessoal, agora o que a gente pode estar colocando também aqui é a indicação do norte. Então, lembrando aí, a gente vem na imagem para inserir o norte, igual a gente fez nas outras aulas, escolhe aí o norte da sua preferência, tá? Vou colocar esse daqui, vou ajustar aqui a moldura do norte, tudo bem? Vou deixar ele aqui nesta representação, ó, temos com a moldura, tá? Então, o que está faltando aqui agora, pessoal, de informação essencial, é a legenda, tá? Então, como é que eu faço aqui em relação à legenda? É só vir aqui, clicar em legenda, e ela já vai aparecer aqui pra gente, ó. Agora, o que a gente tem que fazer é configurar. Então, aqui em título, como a gente já escreveu a legenda, eu vou tirar o título, tá? Agora aqui, vamos lá. Já apareceu sem o ortomosaico que a gente tinha tirado no projeto anterior. E agora a gente vem aqui em fontes, ó. Então vamos estar alterando aqui a fonte, colocar Arial, tá? Opa, colocar Arial e vamos colocar aqui o tamanho 9. Então, opa, já vem aqui, fonte do item também. Arial, tamanho 9, tá? Vamos fazer essa configuração que aí já fica menor aqui pra gente. E aí a gente vai ter que, por exemplo, aqui nos símbolos, ó, tá vendo o tamanho dele? A gente vai ter que diminuir aqui, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2, deixa eu ver como é que fica. E uma coisa que a gente tem que tirar daqui de trás, ó, que tá vendo que tá, a gente tem que deixar o fundo transparente, que eu acho que aqui agora já, nossa legenda aqui já coube, né, com essa questão aqui de símbolos, ou senão a gente podia ter dividido aqui esses símbolos, tá? Em mais de uma coluna aqui, né? Ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui se muda, tá vendo? E aí a gente pode tá deixando maior aí a questão dos símbolos, tá, pessoal? Então aqui também é uma opção, você pode deixar duas também e aumentar aqui, deixando o tamanho que estava anteriormente, que talvez fique até melhor aí para enxergar aí a sua representação, tudo bem? Então aqui, por exemplo, você pode estar alterando essas etapas aqui, ó, e até mesmo, né, centralizando aqui no seu projeto aqui, da melhor forma que você achar, tá bom? Então, basicamente é isso aqui para a legenda. Não precisou tirar aqui a transparência porque o fundo está branco, tudo bem? Então, olha aqui, pessoal. Esse quadro de área você poderia preencher, como por exemplo, né, áreas construídas, áreas que não estão construídas, depende do projeto. Eu só preenchi aqui um de forma básica aqui. Então, esse daqui é o nosso projeto, já tem todas as informações que precisa, tudo bem? Tá no formato das normas da ABNT. Então, o que eu digo, fica de lição aí para vocês, é que da mesma forma que eu criei essas molduras aqui para esse projeto, você pode ir lá, né, nas normas da ABNT, tá? E vir aqui, por exemplo, no formato da folha A3, selecionar lá no QGIS a folha A3 e inserir as bordas, por exemplo, aqui, as margens, né, do formato A3, tá? Então, do mesma forma que constrói a A4, que a gente construiu a A4, a gente pode construir a A3. E aqui é da mesma forma para exportar, tudo bem? A gente vem aqui, né, para exportar em PDF, e a gente pode ir lá na área de trabalho, tá? E tá salvando a nossa carta aí, eu vou salvar para vocês verem, curso planta topográfica. Vou salvar lá dentro de QGIS, planta topográfica, vou colocar aqui planta topográfica, vou colocar aqui, ó, ABNT, tá? Vou salvar e vou abrir para vocês verem como é que fica. Que ela fica num formato aí configurado, tudo bem? Aqui, ó. Então, vou mostrar a diferença das duas, tá? Ó,
aqui a gente tem no formato da ABNT e aqui na pasta que a gente estava utilizando, tem que abrir aqui de novo, a pasta. Então, a gente pode ver aqui os dois formatos diferentes aí de plantas que a gente pode estar fazendo, né? Tanto a planta que a gente fez sem as normas da ABNT, tá? E aqui a planta, né, utilizando a norma da ABNT. Lembrando que uma está no formato da folha A4 e uma está no formato da folha A3, tudo bem? Então, agora que a gente já fez, né, o nosso modelo de planta, qual que é o interessante aqui do QGIS, né? É que você pode utilizar aquele modelo várias vezes, você não precisa ficar, por exemplo, fazendo aquelas construções de moldurinha toda vez que você for querer utilizar aquele modelo de planta nas normas da ABNT para a folha 4, por exemplo. Então, o que a gente faz? Eu vou mostrar aqui para vocês a pasta aqui para downloads, tá? Os arquivos, que eu vou deixar aqui a norma, tá? E também vou deixar essa folha A4 aqui, que é o que vocês vão construir, tudo bem? Então, toda vez que vocês quiserem utilizar um projeto utilizando essa folha A4, vocês podem utilizar. Então, como que você faz para importar isso no QGIS, né? Você vem aqui, ó, aqui você faz para criar, lembra? E aqui eu venho para abrir um projeto que já existe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir em compositor vazio e vou colocar específico e vou procurar aqui a pasta que está esse arquivo. Então, aqui, arquivos para downloads, você vai colocar isso aí no diretório aí que você quiser no seu computador. Clico aqui, abrir, e você coloca adicionar. Para isso eu coloco um nome, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, planta A4, vou colocar aqui, por exemplo, planta A4 formato padrão, tá? Vou dar um OK, e aí, pessoal, ele vai abrir aqui pra gente, tá? Então, ó, eu posso utilizar esse modelo aqui que a gente criou para qualquer projeto que eu for fazer aqui no QGIS, eu não preciso ficar inserindo os dados, criando essas molduras novamente, tudo bem? Então aqui eu já deixei pronto para vocês, vou disponibilizar isso para vocês. Eu indico que vocês criem isso daqui do zero, tá? Para que vocês peguem aquela lógica de como construir, né, inserir aí cada moldura, para que caso vocês queiram fazer para outras folhas, vocês vão estar aptos para fazerem a partir daquela lógica, né, de como criar aqui. Se vocês verem a aula também adicional do AutoCAD, vocês vão ver que essa parte de desenho é muito mais simples no AutoCAD, né, que é somente digitar aqui o tamanho que você quer, aonde você quer colocar, mas cada software aí tem as suas vantagens e desvantagens, tudo bem? Eu espero ter ajudado aí vocês a conseguirem, né, a criar uma planta aí em relação às normas da ABNT. Então, até a próxima, pessoal!